Lu, antes da gente começar, queria conhecer um pouquinho da sua história. Sim. Antes de você começar a trabalhar com... Claro que a sua história já é bem cedo, né? Desde Mas quem que é a pequena. Lua? De onde ela veio? Fala um pouquinho desse antes para nós. Então, eu iniciei a minha carreira aos 13 anos. Eu sempre tive essa curiosidade, né? Eu sempre fui muito curiosa para tudo. E a minha mãe já era cabeleireira na época. E ela chegou a se separar do meu pai, foi embora do país e eu fiquei tomando conta da casa. Então, eu sempre gostei de acompanhar ela no dia a dia, ela fazendo os cabelos. E eu sempre tive essa curiosidade, né? De como que era. Eu sempre fui muito curiosa e comecei a fazer cabelo das minhas amigas na Isso escola. com quantos anos você tinha? Eu tinha entre 13 a 14 anos, eu era muito nova. Pô, mas tão nova assim, você já conseguia ter Já, essa responsabilidade, já. primeiro de ajudar a tomar conta da casa e também de ser profissional nessa área? É que a gente é de uma família mais tradicional que as mulheres já trabalham desde nova, já botam a mão na massa, né? A minha avó, ela sempre foi de trabalhar muito, cuidar da casa, da roça, das coisas. Então, já tem esses ensinamentos de mulheres muito fortes, mulheres empreendedoras, já é de família. Então, já nasci, já tá no sangue de mulheres E quando você empreendedoras. começou assim a mexer com cabelo, você em algum momento você pensou em mexer com outra coisa ou não? Sempre na sua vida foi cabelo e é algo que já te pegou? Então, eu sempre gostei de fazer cabelo, só que nos ensinamentos que eu tive em casa também, da minha avó, de família, a gente sempre tem que ter um foco, né? Uma única direção. Eu comecei a me apaixonar por cabelo e comecei a estudar e acabei me envolvendo demais. Então, não tive mais cabeça e nem tempo para outras curiosidades. Eu quis ir além com o cabelo. Comecei a me destacar no interior, né? Na verdade, eu sou do interior de Goiânia. 12 mil habitantes, olha de onde eu saí, gente. Eu fiquei perdida aqui, não sei como eu cheguei aqui. Na verdade, eu sei, mas olha de Qual onde que é a eu vim. cidade? Nova Crixás. Nova Crixás. Nova Interior de Crixás. Goiânia, 12 mil habitantes. 12 mil habitantes. Deve ter uns 400 quilômetros de Goiânia, por aí. Bem longe. É longe, é longe. São Paulo é mais longe ainda. E aí, quando você teve alguma desconfiança para trabalhar com cabelo, apesar da idade, com 13 Tive. anos? Teve pessoas assim que ainda não queriam deixar você tratar? Tive. Porque eu entendo muito pouco de cabelo, me corrija se eu estiver errado, mas trabalhar com loiro deve ser muito mais difícil do que trabalhar com tom natural. É isso mesmo? É difícil. A gente tem que ter um certo conhecimento, tem que estudar, fazer curso, entender mesmo do que está fazendo. Eu tive muitas inseguranças, às vezes por ser muito pequenininha, carinha de menininha, muito novinha, as pessoas não me davam tanta credibilidade, muita confiança, né? Mas como antes de fazer cabelo, eu gostava de desenhar, então eu sempre tive a mão muito boa para desenho, detalhista demais, eu sou muito detalhista em tudo que eu vou fazer. E como eu iniciei a fazer cabelo muito nova, na hora ali eu já mandava. A pessoa falava, eu quero mechas desenhadas, e eu já criava a técnica ali, a mecha já desenhava e dava super certo. Pode dizer que é um dom natural, né? Um dom natural. Eu tenho mão artesanal, né? Que é de família também. A minha avó fazia aquelas panelinhas de... Acho que é madeira, não sei o que era. Aquelas madeiras ali que ela usava, ela já fazia panelinha. Sabe aqueles açúcar que tem uma conchinha de madeira ali? Ela fazia aquelas colheres de açúcar para enfiar no açúcar, sabe? Ela que desenhava tudo aquilo. E eu fazia também com ela. Então, é mão de artesanal mesmo, assim. E eu tirei esse aproveito para começar a desenhar as mechas. Foi onde eu comecei a me destacar na cidade. Fazer mechas sem manchar os cabelos. E como que foi para você, tão nova, ter que assumir essa responsabilidade com seus irmãos, com seu pai, com a sua família? Porque a gente, às vezes, solta uma responsabilidade na nossa mão que é bem complicada. E como foi para você essa responsabilidade? Foi complicado, porque na época eu já sabia o que eu queria, né? Eu comecei a ganhar dinheiro em casa, eu comecei a ganhar dinheiro das minhas amigas na escola. Então, eu já comecei a pegar mais um gostinho ali de trabalhar. Quando a gente começa a ver resultado, a gente fica um pouco mais animada, né? E o meu pai, ele começou a se envolver muito com bebidas e começou a ter problemas em casa. Eu tinha que cuidar da casa, fazer comida, eu cozinhava já, né? A minha irmã também, meus irmãos. Meu irmão trabalhava num lava-jato, aí final de semana interior todo mundo sai pra rua pra beber, eu ficava preocupada com meus irmãos. E meu pai também deu trabalho, só que eu comecei a focar um pouco mais no que eu queria, porque eu via a cidade ali, eu não me via naquela cidade.
já desde pequena. Eu tenho muitas lembranças que quando eu olhar, eu tenho lembrança até hoje, sabe? Me dá vários gatilhos. Olhar para o lado assim, olhar para aquelas pessoas e falar, eu tô no lugar errado. Sim. Eu só nasci aqui, eu preciso... Tipo aquela sensação dessa cidade é pequena demais Muito pequena. pra mim, né? Eu preciso... Eu acho que a pessoa já nasce com aquilo, né? Já é predestinada e sabe que ali não é seu lugar e já se sente incomodada. Foi no meu caso, eu já não sentia. Como que foi para você começar a trabalhar com isso e começar a ficar sendo conhecida na cidade inteira? De repente, assim, muito nova, bum! A pessoa, todo mundo te conhecer, como que é isso daí? Até hoje, a trajetória da minha vida, eu notei que tudo acontece muito rápido, assim, depois que eu passei por tudo que eu passei, eu comecei a ter vários reflexos que, como a pessoa é predestinada a ter aquilo que ela... uma missão, certo? As coisas aconteceram muito rápido. Eu comecei com 13 anos, aí a dona do salão maior da cidade, imagina, maior nesse tamanho aqui, né, gente, interior. Ela já tinha me feito um convite para trabalhar com ela, eu aceitei, porque assim, eu sou aquela pessoa que eu abraço oportunidades. Ai, mas será que eu vou me destacar ali? Se eu não me destacar naquele lugar, pelo menos eu tive uma oportunidade, um certo conhecimento para abrir novas portas. Então, eu comecei a trabalhar nesse salão. A primeira dama da cidade fazia cabelo nesse salão. Foi onde eu tive a oportunidade de fazer o cabelo dela. No que eu fiz o cabelo dela, ela se apaixonou por mim. Eu sempre, no começo de tudo, eu sempre era um pouco mais calada. Menininha de interior, eu morava na roça, para você ter uma ideia. Eu tinha acabado de mudar para a cidade. Não conhecia ninguém. E tive essa oportunidade de fazer o cabelo dela. Quando eu vi que era ela, que eu olhei assim, eu falei, eu vou fazer o cabelo dela? Sim, você vai ter que fazer, porque todo mundo ocupado. Eu iniciei o tratamento, fiz uma hidratação e depois eu fiz uma escova. E eu sempre fui muito boa em alisamento de raiz. Isso daí você já estava com quantos anos, só para eu me situar? 14 para 15 anos. Fiquei 3 anos nesse salão da cidade. E eu comecei a fazer o cabelo dela e ela começou a perguntar quem que eu era. Até então, ela nunca tinha reparado em mim. Quando eu fiz o cabelo dela, que ela deu aquela... Ela falou assim, nossa, foi a melhor escova que eu já fiz na vida. Pelo fato de eu ser muito detalhista, eu caprichei ali na hora também, né? Pra mim era, uau, meu Deus, cabelo da primeira dama. A gente era de interior, povo de interior, né? Sabe como que é. E eu comecei a fazer o cabelo dela, ela se apaixonou pelo meu trabalho, ela fez uma proposta para eu começar a seguir ela em todos os comitês. E foi onde eu saí, exclusiva, onde eu saí do salão. E eu tinha uma vida muito simples no interior, muito simples. Então eu já aceitei a proposta ali na hora, né? E eu comecei a fazer o cabelo dela. Eu vivia na casa dela, ela fez até um quartinho ali para mim. E eu ia na minha casa aos finais de semana, ver minha família. Era na mesma cidade, né? Só que eu só ficava lá aos finais de semana. Eu comecei a viajar muito com ela.